95%. Pois, é um número que assusta. Assusta muito. Esta é a taxa atual de falhanço dos projetos piloto de inteligência artificial no mundo corporativo. 95% das vezes vemos empresas a investirem fortunas, muito tempo e, pronto, muita esperança numa ferramenta revolucionária. Para depois verem o projeto a estagnar na gaveta, sem gerar um único cêntimo de retorno. Exatamente. E a reação instintiva da maioria é logo culpar a tecnologia. Assumimos que os algoritmos ainda não são bons o suficiente ou que o modelo, alucinou. Sim, é o mais fácil. Mas a grande revelação que encontramos na nossa análise profunda de hoje é que a culpa não está no código. Bem, vamos lá desconstruir isto, porque os materiais que temos hoje são muito claros. São mesmo. Eles mapeiam aquilo que podemos chamar de um roteiro. Existem 7 traços fundamentais que separam as empresas que andam apenas a brincar aos pilotos de IA daquelas que de facto já a colocaram em produção a gerar lucro. E o que eu considero mais irónico nisto tudo, e acho que vais concordar, é que o sucesso da tecnologia de ponta começa com o elemento mais analógico de uma empresa, a liderança. Sem dúvida. A promessa da inteligência artificial só se materializa quando se percebe o ecossistema à sua volta. O verdadeiro desafio não é afinar o modelo, é a reestruturação organizacional e começa nessa ilusão em que muitos líderes habitam. A bolha. Essa bolha é o obstáculo número 1. O sucesso não depende de avaliar a tecnologia primeiro, mas sim da curiosidade e do envolvimento direto dos líderes, não? Claro, os dados que temos nas notas são bastante reveladores. Um projeto tem 1,6 vezes mais probabilidade de sucesso se o CEO usar a IA no seu dia-a-dia para tarefas mundanas. E a probabilidade dispara para 5,2 vezes se a usar para debater ideias com agentes de IA. Uau! Mas depois temos aquele choque de realidade de Davos. Num painel com 20 CEOs no Fórum Económico Mundial, sabes quantos tinham tocado numa ferramenta de IA na semana anterior? Deixa-me adivinhar, quase nenhuns. 3. Apenas 3 em 20. Pois é um nível de desconexão incrível e é isso que gera a falsa ilusão de sucesso de que as fontes falam. Há aqui um estudo fascinante da WalkMe que cruza perfeitamente com isso. Diz que 65% dos executivos olham para os painéis de controle de IA e confiam plenamente nos resultados. Mas nos funcionários apenas 17%. Certo, porque são eles que estão nas trincheiras. Exato. Será que os líderes estão apenas a viver numa ilusão de eficiência, enquanto os funcionários estão completamente exaustos a fazer o trabalho manual por trás das cortinas, só para manter o painel do chefe verde? O que é fascinante aqui é que a mecânica é mesmo essa. Eles descobrem os atalhos manuais, porque a IA falha no processo atual, e não têm autonomia para mudar as regras, o que nos leva à pergunta inicial que a liderança faz. Que normalmente é a pergunta errada. Totalmente errada. Em vez de perguntarem como é que automatizamos o nosso atual serviço de apoio ao cliente, a apresentação sugere mudar o paradigma. A pergunta deve ser: Se tivéssemos de reconstruir o nosso serviço de apoio do zero, hoje, sabendo o que a IA consegue fazer, como é que ele seria? Exatamente. Porque quando repensamos a fundação, deparamos-nos com uma transição gigantesca na tecnologia. E é aqui que passamos daquela ideia de ferramentas passivas para colegas de equipa. A passagem para os agentes autónomos. Sim, porque fazer perguntas no ecrã e esperar por texto, o simples prompting, já é passado. É o fim do prompting passivo. Um agente autónomo já toma decisões, recebe um objetivo e age sozinho. Temos aquele exemplo do OpenClaw, um projeto que ganhou 100.000 estrelas no GitHub numa semana. É um agente que manda e-mail, gera calendários e, ouve bem, consegue encomendar pizza. Sozinho. Incrível! E também falam do NemoClaw, da NVIDIA. Sim, e a ideia de agentes que atualizam artigos da Forbes autonomamente. Mas o conceito da diretoria sombra é que me deixou a pensar. Ah, o Shadowboard! Isso. Imagina ter personas do Reid Hoffman, do Jeff Bezos e do Warren Buffett, todas a debaterem um problema da tua empresa. Dantes isso custaria milhões em consultoria, não é? E agora tens uma estatística engraçada da geração Z sobre liderança virtual? É verdade. 37% prefere ter um chefe gerado por IA porque consideram que a máquina é imparcial e, o mais importante, não rouba as ideias da equipa. É uma perspectiva muito prática. Mas repara, a forma como vejo isto é a diferença entre usar uma calculadora muito potente e contratar um contabilista autónomo que trabalha 24 horas por dia e nunca pede férias. É uma ótima analogia. Mas levanta-se aqui uma questão. A transição.
Ideias incríveis no laboratório muitas vezes morrem no mundo real. Como é que se transformam estes agentes numa operação realmente rentável? Para explicar isso, as nossas fontes puxam aquele famoso desafio de inovação de Stanford, o teste dos $5, Ah, sim, onde lhes deram $5 e uma semana para gerar lucro. exatamente. E a maioria das equipas fez o óbvio. Compraram esponjas para lavar carros, coisas assim. Fizeram o mesmo de sempre, mas um pouco mais rápido. Que é o que a maioria das empresas faz com a IA atualmente. Pois, mas a equipa que ganhou operou de forma radicalmente diferente. Eles perceberam que o verdadeiro ativo não eram os $5. Foi o tempo de apresentação. Isso mesmo. Venderam os 15 minutos que tinham para apresentar perante a turma de Stanford a uma empresa de recrutamento. Os agentes autónomos permitem às empresas fazer exatamente isto, reavaliar qual é o seu verdadeiro ativo comercial. Certo. Concordamos com o potencial. É gigantesco. Mas escaparmos ao purgatório dos pilotos não é fácil. As fontes falam em 3 pilares para passar à produção: resultado do negócio, qualidade dos dados e gestão da mudança. Vamos focar-nos primeiro no problema em vez da tecnologia. O exemplo do cardiologista Michael nos Países Baixos é brilhante. E esse exemplo é de loucos. Ele entrou num hackathon da Anthropic e ficou em terceiro lugar, a derrotar engenheiros de software experientes. E ele não sabia programar, mas ele conhecia o domínio clínico. Ele usou a IA como um veículo para resolver um problema real de recuperação de pacientes porque conhecia essa dor. Vemos isso em Hollywood também, com a Storytown.ai. Escritores sem conhecimentos técnicos a usarem a IA para mapear guiões e emoções em cartões coloridos. Mas, assumindo que percebemos o problema, deparamos-nos com o segundo pilar, os dados. O famoso lixo entra, lixo sai. Sim, tenho de partilhar esta história das notas porque é hilariante. Treinaram uma IA só com 33 mil romances cor-de-rosa. Ai, já estou a imaginar. E depois mostraram-lhe uma foto de uma luta de sumo. 2 lutadores a chocarem de forma brutal. Sabes qual foi a legenda? Algo romântico. Ele agarrou-a num abraço caloroso. Uau! É cómico, mas mostra o viés dos dados. A IA não entende o mundo real, só entende os padrões com que foi alimentada. Exato. Mas mesmo com bons dados, há o terceiro muro, a gestão da mudança. A história do casaco do Mor na fábrica asiática. E essa correu muito mal. 9 meses a desenvolver sensores de internet das coisas para os casacos dos trabalhadores, para gerir a temperatura e prevenir exaustão, e a formação que lhes deram foi de apenas 2 horas. 2 horas de contexto para serem monitorizados ao segundo. Certo. E o resultado? Uma revolta. Os trabalhadores acharam que era vigilância e desataram a sabotar os casacos com chá quente e gelo. O que faz sentido. Se ligarmos isto ao panorama geral, se não trouxermos as pessoas connosco, elas destroem a ferramenta. Mas se os dados forem bons e a equipa aceitar os agentes, surge um novo pesadelo corporativo: a segurança. Como é que impedimos que estes novos funcionários virtuais entrem em ficheiros de salários ou segredos que não deviam ver? É o desafio da governança. E as empresas de sucesso já perceberam isso. Elas gastam apenas 15% do orçamento no modelo de IA e 85% em governança e auditorias. 85%. É a fatia de leão. É fundamental. Tens o exemplo da Utopic nas nossas notas, que usa a tecnologia blockchain para essa governança. A fundir inteligência artificial com blockchain, como é que isso funciona na prática? Imagina um agente de inteligência de ameaças que tenta entrar numa base de dados confidencial de fornecimentos. O sistema bloqueia o agente e a blockchain cria um registro imutável dessa tentativa. Ou seja, ninguém pode apagar o rastro de que o agente se portou mal. A governança apertada é o novo fosso de defesa, o novo moat das grandes empresas. Sem dúvida. E isto prepara-nos para a próxima grande evolução que discutiram no SXSW, os modelos de mundo, ou World Models. E é aqui que a coisa fica mesmo interessante, porque há uma diferença enorme entre um modelo de linguagem normal, um LLM, e um modelo de mundo. Sim, o LLM apenas cruza padrões linguísticos. Se colocares um carro autónomo treinado apenas num LLM e ele apanhar obras na estrada com um cone caído de uma forma invulgar, Ele bloqueia completamente. porque lhe falta o contexto físico. Exatamente. Falta-lhe o raciocínio de causa e efeito. O modelo de mundo é treinado nessa física. As notas referem à Splexi, que usa drones para mapear contextos aéreos reais, e as fábricas gêmeas digitais da BMW. A BMW simula toda a física da fábrica no digital antes de colocar um único tijolo. A poupança de recursos e o ganho de eficiência são
monumentais. Mas olha, com a BMW a ver estes ganhos enormes e os modelos de mundo a compreenderem a física e o contexto, nós estaremos a desenhar a nossa própria obsolescência? É um medo comum, mas a resposta das fontes a essa ansiedade existencial recolhe isso e vira a mesa completamente. A resposta aos modelos avançados não é menos humanidade, é mais. Humanos mais IA. A fórmula de sucesso de que falam. Precisamente, o último reduto do retorno sobre o investimento. E a estatística que justifica isso é brutal. Apenas 15% de todo o conhecimento mundial está digitalizado. Só 15%. Sim, os outros 85% vivem na intuição, na cultura e na emoção humana. O conhecimento do domínio não explícito é o verdadeiro tesouro. E se liga perfeitamente com a história comovente da cadela Rosie. É uma história incrível. É de arrepiar. O dono da Rosie, que tinha um tumor altamente agressivo, não sabia programar, mas estava decibrado. Pegou no diagnóstico e usou o ChatGPT e o AlphaFold para procurar uma cura baseada no ADN do tumor. Guiado puramente pela emoção e persistência humana. Exato. Nenhum agente autónomo faria isso por iniciativa própria. E ele conseguiu encontrar um medicamento que reduziu o tumor da Rosie a metade. E é essa mesma lógica que se aplica ao mundo corporativo. Falaste há pouco da obsolescência. Repara nas vagas de emprego atuais. O número de anúncios para contadores de histórias, para storytellers, duplicou. E para os engenheiros de software, costumava dizer-se que iam perder o emprego por causa da IA a programar. Estão a crescer. Tudo devido ao paradoxo de Jevons. A IA baixa o custo da programação básica, o que gera ainda mais procura por funcionalidades complexas e logo por mais engenheiros para arquitetar e gerir a segurança. E, de forma irónica, as notas mostram que os utilizadores corporativos mais bem-sucedidos hoje não são os jovens de capuz nos seus 20 anos. São os profissionais com mais de 45 anos. Pois são. Devido à sua experiência acumulada, aquele conhecimento de domínio empírico. Os números mostram que juntar o humano à máquina traz um ROI 38% a 4 vezes maior. É fantástico perceber que o ativo mais valioso de uma empresa é, afinal, a experiência vivida das pessoas. Mas então, como aplicamos isto tudo? Qual é a lição prática? Tem a ver com a inversão daquele velho ditado corporativo. Plataforma, depois processos, depois pessoas. Que é um desastre. Temos de inverter. Começar pelas pessoas. Garantir que elas tenham o conhecimento do domínio claro. Certo, dar-lhes segurança. Depois os processos. Não tentar automatizar processos que já não funcionam. E só depois a plataforma. Se não for assim, voltamos aos 95% de falhas. Sem dúvida. Mas acho que a história do copo cor-de-rosa resume perfeitamente a razão pela qual tantos líderes cometem o erro de começar pela plataforma. Por causa do FOMO. O famoso medo de ficar de fora. Conta lá isso. A fonte conta que a filha adolescente a chateou para comprar um copo cor-de-rosa super caro porque toda a gente na escola tem um. A mãe foi investigar e descobriu que quase ninguém tinha o copo. Apenas achavam que toda a gente tinha. E os executivos estão a agir como a filha pré-adolescente. Tal e qual, assinam cheques milionários em plataformas porque acham que a concorrência já está cheia de agentes autónomos. Mas a realidade é que não está. Quem nos ouve hoje pode sentir que está a ficar para trás nesta adoção toda, mas a realidade do paralelismo do copo cor-de-rosa é que vocês representam apenas o ponto vermelho no gráfico, os pioneiros. Ainda há muito caminho pela frente. Não é de todo tarde para começar, e isto levanta uma questão importante para deixarmos no ar. Diz-me, Se 85% do conhecimento do mundo reside apenas na experiência humana e a inteligência artificial anseia desesperadamente por esses dados para conseguir evoluir e melhorar os modelos do mundo, sim, será que a nossa própria vivência orgânica, a nossa intuição humana, as nossas falhas se vão tornar a mercadoria de luxo mais valiosa e transacionável do próximo século? uau, é um pensamento super provocador. Deixamos o convite a quem acompanha esta análise para processar toda esta informação e ver como a própria intuição pode mudar os vossos negócios. Mantenham a curiosidade viva e até à próxima análise. Até à próxima.